Vamos agora com o quadro Por Dentro dos Seus Direitos com Dr. Márcio Leonardo, aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, vai trazer para vocês informações. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Vimos até combinando hoje, né, camisa azul, né? Tudo azul. Tá tudo azul, né? Tudo azul. Deixa eu trazer para você, já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, mas antes, deixa eu tratar com você um assunto chato. Todo fim de semana, as agências bancárias aqui em Caicó, eu não sei se todas, mas a maioria delas, né, tem deixado os clientes sem dinheiro, poucos reais, né, nos caixas eletrônicos, né, é como se o povo não gastasse dinheiro, não precisasse de dinheiro no fim de semana. A alegação que os bancos dão é o seguinte: a gente está preocupado também com a segurança, então é questão de segurança. Mas essa conta quem tem que pagar é o povo, é o consumidor, doutor Márcio Leonardo? Olha, Marcos, é o seguinte, quando você analisa uma questão como essa, dois pontos nós temos que avaliar muito bem. Primeiro é que esse serviço financeiro não é considerado pela lei ainda como um serviço essencial. Ele não é considerado, ele não tem a mesma força, por exemplo, do serviço de água e luz, dos serviços funerários, serviços de transporte, telefonia fixa e móvel, que são considerados essenciais. Esses serviços eles têm que ser prestados sempre de forma ininterrupta, o tempo inteiro. Não pode haver paralisação, suspensão e etc. No entanto, quando a gente fala de banco, a gente sabe que o banco ele não presta serviço nenhum de graça para ninguém. Se você respirar a 1 quilômetro de um banco, você está pagando alguma coisa, pode ter certeza. Então ele tem que prestar um serviço condizente com aquilo que ele cobra de nós, consumidores. O que ele cobra de juros, ele cobra de encargo, ganha muito dinheiro, inclusive ganha dinheiro suficiente para arcar com a segurança, que faz parte do serviço que ele presta. Quem trabalha com valores tem que prestar o serviço de segurança, não só para o dinheiro dele, como para o consumidor dentro da agência, próximo à agência, quem mora reside perto também, então tem que ter a segurança tem que ser prestada pelo banco e não cobrada do consumidor na forma de uma não prestação do serviço. Então, o que é que eu entendo dessa situação? A primeira, que o consumidor não pode se calar, ele tem que reclamar. Então, toda agência, todo banco, ele tem um Fale Conosco, ele tem um 0800, ele tem uma ouvidoria, certo? Você pode estar em contato com o banco e reclamar da situação. Marco, eu não sei se todos os bancos são assim, mas alguns aqui em Caicó, você pode oferecer uma reclamação até pelo caixa eletrônico. Você ali no final, numa operação com seu cartão da conta, você tem um acesso ali na máquina, onde você pode fazer uma reclamação e realmente essa reclamação ela é respondida. Então, se a população de Caicó, insatisfeita com essa situação, ou quem estiver insatisfeito, não aceitar de forma passiva, reclamar pelo site, ligar para o 0800, acessar o Fale Conosco, a ouvidoria, reclamar através do Banco Central do Brasil, a instituição financeira ela é obrigada a dar uma resposta ao consumidor. E essa resposta não pode ser essa que lhe foi fornecida, meu amigo. Dizer que por conta de segurança não vai colocar dinheiro na agência no final de semana. Até porque ela cobra pelo serviço. Ela não pode gerar esse prejuízo para o consumidor, que pode realmente suportar um prejuízo até grave pela falta de dinheiro, certo? Então, o primeiro ponto, qualquer prejuízo que alguém venha suportar por essa situação, ele é discutível judicialmente, ele é indenizável, certo? É um serviço, relembre-se, não é gratuito, é o tipo de empresa que mais ofere lucro no mundo, não é no Brasil, certo? É uma empresa que não fabrica nada, não constrói nada, só produz dívida e muitas vezes produz arrependimento e chateação. Então quer dizer que se eu precisar de um dinheiro no fim de semana, por exemplo, e for na agência bancária, porque meu dinheiro está lá guardadinho, né? É seu. É meu, não é do banco, é meu. Então se eu precisar de um dinheiro no fim de semana para de repente um problema de saúde, alguma coisa, né? O carro deu prega, enfim, e eu for na agência bancária e lá não tiver dinheiro no caixa eletrônico, eu posso acionar o banco? Eu acho que deve acionar o banco. Você pode, inclusive, Marcos, chegar no ponto de acionar a via judicial, se você conseguir realmente comprovar que padeceu um prejuízo por isso. Digamos que você tinha uma viagem importante, uma viagem de negócio, uma questão de família muito grave. Já imaginou você, por exemplo, ficar proibido de visitar um ente querido doente ou até de uma situação mais grave, um falecimento, um óbito? Ou pode ser uma coisa que não seja triste, um aniversário, bodas de casamento, etc. E você não poder viajar porque não teve dinheiro nenhum.
Isso pode acontecer de fato. Você pode, por exemplo, com o seu carro transitar alguns quilômetros em outra cidade, você ter acesso à rede bancária, mas não é o correto. O correto é que você não passe prejuízo por essa situação. O dinheiro é seu, o serviço ele não é gratuito, você está pagando por tudo que o banco lhe faz, o que ele presta de serviço, e está pagando caro, não é pouco, certo? Então esse serviço ele tem que ser prestado a contento. Quem é responsável pela segurança do banco é o banco. Como você disse, essa conta não pode ser jogada nas costas do consumidor. Então o banco paga pela segurança, mantém a segurança do estabelecimento, bota vigia, bota câmera, bota trava, o que ele puder fazer, certo? Mas o consumidor não pode ser penalizado. Mas para que isso mude, é necessário que reclamemos, que haja reclamação. Se você vai, não consegue, passa um prejuízo, deixa para lá, espera pela segunda-feira. Se você só em casa às vezes reclama pela internet, você não vai conseguir nada. Você tem que ligar para o 0800. Pela internet também, você pode acessar o site do banco, você pode acessar o site do Banco Central do Brasil, você vai com isso receber respostas e quem sabe receber uma melhoria de serviço. A questão é, ninguém pode deixar que aquilo que lhe chateia, aquilo que prejudique e que você considere ilegítimo, prevaleça, permaneça. Então sempre reclame, sempre critique. A crítica ela tem que ser construtiva também, não deve ser destrutiva. Então com isso você pode conseguir uma melhoria do serviço. Mostre que você está insatisfeito, porque a operação que você ia fazer no sábado ou domingo, que você vinha fazer na segunda-feira, a instituição financeira vai ter o mesmo lucro, ou seja, ele só vai acumular para a semana útil aquilo que ele deixou de ganhar no final de semana. Agora, para você, a situação pode não ser a mesma. Às vezes o prejuízo ele não vai ser resolvido, não vai ser sanado, pelo simples fato de você poder realizar aquela operação na segunda-feira. Certo? Ok. Então, faça a reclamação sempre. Nosso ouvinte Denise Dantas pergunta, doutor Márcio, sou funcionária do município e tenho um consignado descontado em folha. Só que no mês passado fomos informados que a parcela do empréstimo seria descontada diretamente na conta, pois o município não estava pagando o convênio ao Banco do Bradesco. Estava pagando ao Bradesco as parcelas, mas não o convênio. Então o Bradesco descontou nas nossas contas, só que com juros, ela quer saber se é correto isso? Olha, Marcos, se houve atraso no pagamento, o próprio contrato consignado, ele prevê a cobrança de juros. Aí o consumidor vai dizer, mas não é culpa minha, eu não sou responsável pelo atraso. Realmente ele não é responsável pelo atraso. Só que esse contrato que você firma com a instituição financeira não permite que a instituição vá cobrar da prefeitura esse atraso. Então a única pessoa que contratualmente pode ser cobrado pelo juro e pelo encargo de mora é o consumidor. Só que não foi o consumidor que deu causa. Então ele vai pagar e ficar por isso mesmo? Não, ele tem meios de recorrer e de discutir. Se o consumidor padecer realmente um prejuízo que ele acha que é indevido, ele pode manejar inclusive uma ação. Em Caicó existe hoje um juizado especial da Fazenda Pública. Ele pode estar manejando, dependendo do valor, até sozinho, sem advogado, Marcos, uma ação contra o município. O PROCON não pode ajudar? Não pode ajudar. Por quê? Veja bem que a cobrança desse juro de mora entre o banco e o consumidor, ele está previsto em contrato. Então aí não existe previamente nenhuma ilegalidade. Então o consumidor pagou por algo que não foi culpa dele, foi culpa do ente governamental, do município. Então, e não existe relação de consumo entre o consumidor e o município, entre o servidor público e o município de Caicó, de modo que o PROCON não pode intervir. Mas existem os juizados especiais da Fazenda Pública que servem a esse tipo de assunto aqui na comarca de Caicó. Então, se o banco vier a lhe cobrar aquilo que você entende que você não deve, você tem que saber apenas de quem você deve exigir essa conta. Alguns consumidores já procuraram o PROCON aqui na cidade de Caicó para apresentar um documento que receberam do banco, informando que o banco estaria suspenso o direito da prefeitura de bloquear aquele valor do empréstimo consignado do consumidor cada mês. Então o consumidor vai receber o seu pagamento no valor integral sem o desconto do consignado, e esse desconto vai ocorrer como débito em conta corrente. Mas em nenhum documento, Marcos, eu vi tratar sobre juros e encargos de mora, certo? Ou seja, o documento apenas fala que não vai ser descontado na consignação, no vencimento, e sim depois que entrar na sua conta. Mas se houver essa cobrança de juros que não é culpa sua, não foi você que deu culpa ao atraso, você veja que o servidor, ou o pensionista, ou o aposentado, que firma o contrato consignado, ele não tem o direito sequer de não pagar, ele não tem esse direito.
porque aquele valor já vem descontado do seu vencimento, ele nem pega naquele dinheiro. Então, ele não é responsável pelo atraso, ele não é responsável por uma falta de pagamento, no entanto, contratualmente ele pode ser responsabilizado. Então, você pode apontar essa culpa para quem realmente é o causador do problema. Nesse caso é o ente público, né, que o município de Caicó, que não repassou os valores, e você pode cobrar do ente tudo aquilo que você entende que pagou indevidamente. Doutor Márcio, desde julho que a CAERN vem cobrando a taxa de esgoto da casa da minha mãe. Todo mês vou reclamar, já está em análise 2 contas. Eu tenho o direito de colocar a CAERN no PROCON? Marcos, essa questão da taxa de esgoto ela é muito complexa. Inclusive, existe hoje muitas decisões judiciais, até divergentes sobre o assunto. Você veja que aí há uns 2, 3 meses atrás, saiu uma decisão de um tribunal regional federal, que não é aqui da nossa região, eu acho que era a 3ª região, dizendo, por exemplo, eu até cheguei a reproduzir isso aqui nesse programa, dizendo que não caberia, não era legal, legítimo a CAERN cobrar a taxa de esgoto sem o tratamento. Ou seja, tinha que haver a captação daquele resíduo, tinha que haver o tratamento daquele resíduo para depois ser lançado da forma convencional, da forma que se deve lançar no meio ambiente, mas depois de tratado. E fica claro que em Caicó só existem 2 bairros onde há estação de tratamento. Então, nos outros bairros seria ilegal a cobrança da taxa de esgoto. Só que saiu depois disso uma decisão, creio que do STJ, já confirmando que essas companhias de abastecimento podem sim cobrar pela taxa de esgoto, mesmo sem um tratamento. O que é um absurdo para o meio ambiente. Isso é um tribunal que comete uma imensa covardia contra o nosso país, contra o nosso meio ambiente, permitindo que essas empresas captem o esgoto, lancem no meio ambiente e cobrem por isso, sem nenhum tratamento. Mas, infelizmente, como eu sempre digo, quando há uma decisão, quando há uma lei, aquilo que eu acho certo ou errado perde o valor. O que vale é a decisão, que nesse caso é RH Omnes, por enquanto, a não ser que ela venha a ser derrubada no futuro, onde se diz que pode ser cobrado sim, desde que haja, no mínimo, a captação. Então você tem que descobrir se há captação de esgoto na sua rua, se ele está sendo coletado, ou se você tem a fossa séptica, e sempre discutir, a gente tem que discutir pelo menos, Marcos, o valor. Tem muita gente que considera o percentual de 70% injusto, muito elevado. Eu também considero, mas certamente esse valor foi estabelecido por resolução ou por norma. Eu creio que não existe lei ainda sobre isso, mas como é um assunto novo, é uma questão inovadora, o direito ele tem que ser construído agora. Então todo mundo que está insatisfeito deve reclamar, deve procurar a CAERN, deve abrir um protocolo, uma reclamação administrativa, deve reclamar pelo telefone, deve reclamar pelo site da empresa, certo? Deve sim procurar o PROCON. Se você não conseguir com todas essas atitudes uma resposta positiva, você deve procurar a justiça, porque se o direito ele não for construído agora, em prol do consumidor, ele vai ser construído em prejuízo do consumidor e até mesmo do meio ambiente, que é muito grave. E isso, veja, com um aval do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que diz que a empresa pode cobrar apenas pela captação e pode lançar, inclusive, no meio ambiente, em leito de rio, sem nenhum tratamento. Isso é um absurdo. Mas no nosso país, nós temos visto tantos absurdos todos os dias, aí soma-se mais um como esse, tão grave para a população, para o meio ambiente inteiro, para todos os seres vivos, inclusive fauna e flora, certo? Mas é uma pena, mas é o que aconteceu no nosso país recentemente. Eu espero que essa decisão esdrúxula, absurda, venha a ser derrubada, né, o quanto antes, mas hoje é o que vale. Ou seja, a tarifa de esgoto ela não é ilegal, mas, no entanto, ela tem que ser contestada se você não concorda com ela. Você tem que reclamar administrativamente direto com a CAERN, tem que reclamar através do PROCON, tem que reclamar através da via judicial, porque senão o direito vai ser construído contra você. E isso não pode acontecer, nós não podemos permitir que essa afronta venha se solidificar contra o consumidor do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Doutor Márcio, todo final do mês, quando o aposentado, que geralmente ganha o salário mínimo, vai sacar o seu benefício, o sistema informa um saque de 200 ou 300 reais. Não orienta que eles podem sacar até R$1.000. Ele só saca esse valor determinado. A maioria dos aposentados não tem direito, por exemplo, a sacar o total do seu benefício. Não existe um funcionário para orientar. Isso é errado nesse caso? Olha, Marcos, qualquer pessoa pode sacar o total do seu benefício. Você pode sacar o dinheiro que você tiver em conta, certo? É um direito seu. Existem as limitações, aí sim por questão de segurança. Em tais horários, tais dias que não são úteis, você tem um limite de saque, dependendo da sua conta, pode ser de 200, de 300, de R$500, pode ser até um valor mais alto. E nos dias úteis, dentro da agência no horário convencional, você pode sacar até o limite máximo do caixa eletrônico, ou você pode pegar a fila do caixa e sacar tudo que você tiver, até os centavos, certo?
Então, essa orientação que tem, ela não deve ser suficiente para desvirtuar o entendimento daquele aposentado. Era para ter um serventuário ali, um economiário, um estagiário do banco? Era sim, mas a lei não vai obrigar isso, certo? A lei não vai obrigar que tenha uma pessoa ali para dar essa orientação, infelizmente. No entanto, muitos bancos até têm. Se você não vai ter uma pessoa para lhe ajudar, às vezes, se você for antes das 9 da manhã, você não vai ter uma pessoa para ajudar ali no caixa eletrônico. Se você comparecer depois das 3 da tarde, não vai ter essa pessoa se você for no sábado, no domingo ou no feriado. Mas, costumeiramente, isso nós temos que admitir, as instituições mantêm ou um estagiário, ou um servidor novo, um empregado novo ali para esse tipo de serviço. Isso vale até como treinamento, certo, Marcos? Mas o bom é que o aposentado, ele tenha conhecimento daquilo que ele está fazendo. Olha, Marcos, você veja, o Brasil é um país de analfabetos. Nós temos uma grande parcela da população, você divulgou isso, Marcos, numa pesquisa há poucos dias, que não tem acesso à internet. No entanto, para você abrir hoje uma ação judicial, é obrigado, a lei quer que você tenha número de telefone, quer que você tenha e-mail, certo? Ou seja, um país que não presta educação, ao contrário, um país que hoje está destruindo a educação, que é o que o Brasil está fazendo hoje, o nosso governo federal, e infelizmente muitos outros entes federativos estão seguindo essa orientação balburdiosa e sem fundamento do nosso governo federal. Então, um país que está prejudicando o desenvolvimento da educação exige que você seja uma pessoa antenada na internet, nas redes sociais, você tem que ter e-mail, tem que ter um telefone, isso é um absurdo. Mas, enfim, nós sofremos aí, historicamente, com esse desprestígio da educação e somos hoje um país, por exemplo, de analfabetos totais ou funcionais. Algumas pessoas que conseguem ler, mas não conseguem interpretar o texto, não conseguem compreender. Isso acontece muito com os idosos. Chegam ali no caixa eletrônico e muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Muitos idosos hoje em Caicó, Marcos, não sabem tirar um saldo, não sabem tirar um extrato. Às vezes ficam à mercê de terceiros, de pessoas que eles nem conhecem, e de repente aparece, Marcos, um empréstimo na sua conta que você não sabe de onde veio. Às vezes é a pessoa que você pediu socorro, às vezes você saca tantos reais no caixa eletrônico e quando você chega em casa só tem 100 reais a menos e você não sabe o que aconteceu, você não sabe se perdeu, não sabe se aquela pessoa que lhe ajudou pode ter pegado aquele dinheiro, pode ter furtado aquele dinheiro seu, porque a pessoa, o idoso, ele não sabe chegar lá e usar sozinho aquele caixa eletrônico. Então, nesse caso, você vá com uma pessoa mais jovem, vá com um neto de sua confiança, vá com um filho, vá com um sobrinho, pode ser até um vizinho, mas alguém que você realmente confie, não peça ajuda, cada vez uma pessoa diferente. Tente manter uma pessoa para ajudar, uma pessoa que tenha compreensão, saiba o que está escrito na tela do caixa eletrônico, certo? Como eu disse, o banco deveria ajudar, até poderia, mas a lei não obriga a isso. Então você que tem sua conta, você tem a obrigação de entender como funciona a sua conta. Se o banco ali lhe sugere um valor de saque, você tem que entender que é uma sugestão. E você pode sacar, por exemplo, seu valor integral se você quiser. Se você pegar a fila do caixa, a fila do atendimento pessoal e não do eletrônico lá fora, você pode sacar até os centavos, até as moedas. É um direito seu, aquele dinheiro é seu. Não é obrigado que ele fique lá guardado dentro do banco, certo? Mas como eu digo, você tem que ter conhecimento, você tem que entender como funciona. Às vezes falha o entendimento, procura uma pessoa que lhe ajude. Se você, agora fica a cartada final, se você entender sempre que há alguma afronta, que tem alguma coisa errada, se você acha que o correto, o certo, era que o banco tivesse sempre uma pessoa ali para lhe ajudar o tempo inteiro, reclame pelo site do banco, ligue para reclamar para o 0800, reclame na ouvidoria, reclame através do PROCON. Só com essa reclamação, Marcos, é que nós vamos construir o direito e tentar melhorar aquelas situações que hoje nos prejudicam. Tem ouvido com a gente, bom dia. Alô, bom dia. Falo com quem? Com Paulo César. Oi, Paulo, qual a sua pergunta, amigo? É o seguinte, eu sempre estou acompanhando as explicações que estão sendo feitas na terça-feira e alguns dias eu estou tendo um problema. Eu comprei um veículo financiado por um desses bancos, dessas financeiras, e a data do vencimento do veículo, da prestação, é o dia 14 de cada mês, certo? Obviamente, às vezes, no dia 14 eu não estou com dinheiro porque o meu pagamento acontece entre os dias 28 e dia 30 do mês, de cada mês. Então, vamos supor, hoje é dia 14 do vencimento da parcela lá, eu não paguei. Então, o que é que acontece? Eu estou, a partir do dia 15, no caso seria, por exemplo, amanhã, eu começo a receber ligações o dia inteiro mesmo, assim, sem parar. Aqui no intervalo, talvez, de que entre meia hora, 40 minutos, uma hora,
me cobrando o pagamento da parcela em atraso. Só que no carnê lá, no carnê me diz que no banco, na agência bancária, eu tenho até o dia 30 do mês para efetuar o pagamento da fatura no banco. Caso, obviamente, passe disso, aí, no caso, precisa ligar para lá, para fazer aquele processo todinho de calcular juros, porque não foi pago em dia. Minha dúvida é, o banco tem direito de começar a me cobrar, por exemplo, era para ter sido pago hoje. 2 dias depois eu ainda não paguei. O banco tem direito de passar 24 horas me ligando assim, sem eu ter paz, digamos assim, né? Me cobrando essa fatura ou não? Como que eu posso resolver essa questão? Porque realmente eles têm razão. Você vai ouvir a resposta pelo rádio, não é isso? Isso. Um abraço para você, Paulo, viu? Tudo de bom. Um abraço. E aí, doutor Márcio Leonardo? Paulo, meu amigo, é o seguinte. Inicialmente essa cobrança, no primeiro momento, ela não pode ser considerada abusiva, não é indevida, certo? A cobrança não é indevida, até porque embora você tenha até o dia 30 para efetuar o pagamento, de fato, passou daquele dia, você já está em débito. Você já é devedor daquela fatura que venceu, da fatura vencida. E um dos direitos básicos do credor é ele cobrar. A cobrança pode ser por telefone, podia ser por carta, pode ser por e-mail, etc. No entanto, o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele proíbe a cobrança abusiva. Ele proíbe a cobrança esdrúxula, que lhe causa constrangimento, que lhe causa a perturbação da paz ou do sossego. Inclusive, a perturbação da paz ou do sossego alheios é contravenção penal prevista na lei de contravenções penais, certo? Qual seria aí a outra ponta desse problema? Porque quem está ali cobrando não é diretamente o banco. Os bancos, as financeiras, eu creio que 100% dos bancos financeiros do país hoje atuam com empresas de cobrança terceirizadas. E quem está ligando para você, lhe chateando o dia inteiro, ligações repetitivas, é uma empresa que vai ganhar tantos centavos por cada ligação que lhe fizer. Ou seja, quanto mais essa pessoa lhe chatear, quanto mais essa cobradora lhe chatear, mais ela vai ser remunerada. Tem que bater a meta, então. Tem que bater a meta, ou seja, o problema está aí. O quanto essa pessoa ficar lhe chateando, o quanto ela ficar lhe ligando, lhe aperreando, vai estar recebendo ali alguns centavos, mas que vão manejar, vão fundamentar o pagamento dos funcionários, o lucro do dono dessa empresa de cobrança. Então são as duas vertentes aí. Você deve, a lei permite que você seja cobrado. Quem está ali cobrando vai ganhar por cada ligação que ele fizer. É por isso que é tão insistente, por isso que é tão chato, por isso que ligam para você sábado, domingo, feriado, ligam às vezes depois das 8 da noite, ligam 9 da noite, ligam às vezes 6:30 da manhã, porque ela está ganhando dinheiro com isso. Hoje existe uma lei, que é a lei do não perturbe, certo? Existe o site na internet, você pode procurar nãoperturbe.com.br, onde você pode indicar quais empresas você deseja que não entrem em contato com você, que não possam ligar para você pelo telefone. E isso, a legislação federal é bastante recente. Muitas pessoas não desconhecem ainda, Marcos, mas existe essa lei. Você pode reclamar através também da ouvidoria do Banco da Financeira, pelo site do Banco da Financeira, pode reclamar também pelo Banco Central do Brasil e pode reclamar pelo PROCON. Pelo PROCON, costumeiramente, esse tipo de situação é amenizada. Ela não vai ser resolvida porque você tem que lembrar que sua fatura vence 14, então dia 15 você já é devedor de uma fatura vencida. Então o banco ele pode ligar. Ele não pode ligar 20 vezes por dia, ele não pode ligar antes das 8 da manhã, ele não deve ligar depois das 18 horas, certo? Não deve ligar em sábado, domingo, feriado, como fazem isso. E se a ligação estiver lhe chateando, como eu falei, isso pode configurar até uma questão penal, uma questão pode configurar uma contravenção penal. E isso tudo pode ser discutido, pode ser até reparável. Não é fácil ganhar uma indenização com esse fundamento, até porque o juiz ele é obrigado a entender que você deve, então você tem que suportar o ônus da cobrança. Mas a lei deixa bem clara, não pode ser esdrúxula, não pode ser abusiva, não pode ser vexatória. Se a empresa sabe que você é uma pessoa idosa, Marcos, se é um empréstimo consignado de um pensionista ou de um aposentado, eles vão mentir para você. Eles vão dizer que se você não pagar logo, vão bloquear seu benefício, vão tomar a sua casa, se você tiver uma casa. Eles sabem de tudo da sua vida. Se você tiver uma motoca, é capaz de descobrir. Eles vão dizer que vão tomar sua motoca. E essas alegações, elas são inverídicas. Elas não têm fundamento legal, mas eles fazem isso. Se eles entenderem que podem lhe criar um terror, lhe causar um temor, eles vão fazer, infelizmente. Então, para isso existe o PROCON.
Para isso existe o Poder Judiciário, para isso existe o Banco Central do Brasil, as ouvidorias desses órgãos, certo? Serve para regular esse tipo de atuação que não está em acordo com o direito. Uma ligação de cobrança você tem que aceitar, você deve, mas 30 ligações de cobrança você não tem que aceitar. Uma ligação que mente, dizendo que vão bloquear seu salário, seu benefício, você não tem que aceitar. Então, faça uso da lei do não reclame, ela realmente funciona, do não perturbe, desculpe. Você entra no site nãoperturbe.com.br, seleciona as empresas que você não quer que lhe perturbem. Se ainda assim a perturbação ocorrer, você provando que só que entrou no site e que fez a sua solicitação, você pode manejar a reclamação via PROCON ou até mesmo judicial. Para fechar, o nosso ouvinte diz aqui o seguinte, que foi numa loja e comprou um produto em 3 vezes de R$44, que dá R$132. Só que a nota veio de R$129,99, né? De 132 para R$129,99 dá uma diferença de R$2. Por que isso? Que se você contar vai dar pouco mais de 1%. Marcos, o porquê não nos interessa. Basta saber que é ilegal. É ilegal. É ilegal, não é correto. Lembre-se, nenhum consumidor pode ser cobrado por nenhum centavo pelo uso do cartão. Hoje, existem projetos de lei que estão tentando mudar essa situação, certo? O Brasil, já disse, é um país que realmente serve às instituições financeiras, serve aos bancos. Então, nós temos legislação aí tendente a proibir o cartão de crédito, por exemplo, de parcelar sem juros. Isso aí mas não foi votado, mas está lá no gatilho. Eu espero que seja derrubado antes do nascedouro, mas que continue solidificada a teoria de que o pagamento em dinheiro, em débito, em crédito, continua sendo pagamento à vista, como é hoje, como continua sendo hoje. Então você não pode ser, de forma nenhuma, cobrada pelo uso do cartão em nenhum centavo. Toda cobrança pelo uso do cartão, ela é considerada indevida e abusiva, porque se existe cobrança, se existe taxa, tarifa, quem paga é o fornecedor. Lembre-se, quando você tem a máquina para passar o cartão na sua loja, isso é um contrato que existe entre você, dono da loja, e a operadora financeira desse cartão, dessa máquina. Então você é que paga a custa do quê? Do incremento das suas vendas, do aumento do número do valor que você recebe por dia, etc. Então, a lei permite hoje que, por exemplo, esse valor de R$ 129,99, Marcos, ele poderia ser agraciado com um abatimento se você optasse por fazer o pagamento em dinheiro ou por vencimento, seja lá como fosse. Mas de forma nenhuma ele poderia ser acrescido, nem arredondado por 130, de forma nenhuma. Então essa cobrança é indevida, ela tá errada. O correto seria que a loja ou a operadora do cartão, seja lá quem for culpado, via PROCON seriam os dois demandados, efetuasse a restituição em dobro desse valor que foi cobrado em excesso. Isso administrativamente. Como essa cobrança configura um ato ilícito, já que ela não é permitida pela lei, judicialmente você pode discutir até uma indenização por ato ilícito, certo? Repito, o que é que não pode acontecer de forma nenhuma é você suportar essa ilegalidade e deixar passar em branco, porque quando você atua contra essa ilegalidade, você está ajudando a si mesmo, beneficiando o seu direito, o do seu vizinho, o da pessoa que mora no outro bairro, o da pessoa que mora em outra cidade do país que você nem conhece, mas lute sempre pelo seu direito. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço pelas perguntas. Quero deixar aqui um recado que na próxima sexta-feira eu não estarei no PROCON, certo? Estarei em outro serviço, não estarei na Central Cidadão. Então quem quiser procurar, procure até a quinta-feira ou então a parte da segunda-feira. Deixar aqui os abraços e beijos do mundo inteiro para a namorada Li, que está nos ouvindo lá em Poeira agora, para minha mãe que está nos ouvindo na casa dela. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira.